Fale mais de Jesus, fale mais da bondade de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus. Não fique falando do pecado, fale de santidade. Quando a gente está preso ao legalismo, o pecado, 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 mas quando a gente está amarrado agora à graça, santidade, 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 santidade. Porque quem foca em santidade não tem o foco, obviamente, no pecado, mas quem foca no pecado não tem tempo para focar na santidade. E a pessoa vive um absurdo, num paradoxo. Ela quer ser santa, ela quer viver em santidade, mas como o foco dela é o pecado, ela vive vigiando o pecado, se preocupando com o pecado, e quanto mais ela vigia o pecado, mais ela peca. Mas se ela vigiasse, olhasse, focasse em Jesus, na santidade. Gente, hoje, tudo nos convida a sermos pessoas competitivas. A sociedade hoje é uma sociedade extremamente competitiva. Então a gente tem que ter o melhor carro. A gente não se conforma que o nosso cunhado tem um carro melhor que o nosso. Não, eu tenho que ter um carro melhor. A gente é estimulado a ter a melhor casa, a melhor roupa, os melhores filhos, e a gente bota uma pressão desgraçada em cima das crianças para que elas só tirem 10. E a gente bota a pressão para que eles sejam educados, para que eles façam e tal, porque a gente quer que os outros elogiem, porque se os outros elogiarem, então é sinal de que nós temos os melhores filhos. E tudo isso gera estresse, tudo isso rouba a nossa paz, tudo isso vai roubando dia a dia a nossa paz. Lembre-se, a sua mente é um campo de batalha, e ali o inimigo vai lançar pensamentos de dúvida, de insegurança, de inferioridade e qualquer outra coisa que possa roubar a sua fé e a sua paz. A especialidade dele é fazer isso, tentar roubar de você a sua fé e a sua paz. Ezequiel capítulo 44, profeta Ezequiel capítulo 44, os versículos 17 e 18. Olha só o que diz aqui o profeta Ezequiel. Quando vocês, povo de Deus, entrarem pelos portões do átrio interior, e ele está falando especificamente aqui para os sacerdotes, quando vocês, sacerdotes, entrarem pelo portão do átrio, vocês usarão vestes de linho, não deverão usar nada feito de lã. Quando servirem nos portões do átrio interior, ou dentro do templo, não usem lã, mas usem somente linho. Deverão usar turbantes de linho na cabeça e calções de linho sobre as coxas. Não deverão usar nada que os leve a suar. Não deverão usar nada que provoque sudorese, que faça brotar suor. Usem linho, que é um tecido refrigerado, para que vocês não suem, quando vocês, sacerdotes, forem entrar no tabernáculo para ministrar, para botar pão na mesa dos pães da propiciação, para botar azeite no candelabro, no menorá, para colocar incenso no altar de incenso. Quando vocês entrarem para fazer o serviço, não usem nada de lã, somente usem linho, turbante de linho, bermuda de linho, túnica de linho, para que vocês não suem. Vocês, para fazer o serviço de Deus, não podem suar. Por quê? Porque suor na Bíblia é símbolo da maldição que veio sobre a terra por causa do pecado de Adão. Adão, por causa do seu pecado, a terra agora é amaldiçoada, e o teu sustento virá através do suor do teu rosto. O suor biblicamente, ele simboliza uma maldição, lá de Gênesis 3, do capítulo 3 de Gênesis. Veja bem o seguinte, o trabalho em si não é uma maldição. Porque eu sei que tem gente que ouve a mensagem da graça e pensa, eu ouvi o pastor Fragale falar que a gente tem que entrar no descanso, então estou tirando agora férias definitivas, não volto mais para trabalhar, vou ser sustentado pela fé, vou ficar em casa, numa rede, balançando o dia inteiro. Mas o apóstolo Paulo, que é o pregador da graça,
Ele diz: aquele que não trabalha também não deve comer. Fica em casa na rede e vai emagrecendo, definhando, até morrer. É diferente de alguém que não está trabalhando porque está desempregado, não está tendo uma oportunidade e tal. Mas aquele que está na vagabundagem não deve comer. Agora, aquele que está trabalhando não pode se deixar levar pelo estresse. Tem que continuar confiando em Deus. O trabalho em si não é uma maldição. A maldição é trabalho, esforço, suor e ainda assim resultados mínimos. Sabe o que é isso? Da pessoa trabalhar feito um burro de carga e no final do mês não tem nada. Sabe o que é a pessoa ralar, fazer, se esforçar e o resultado? Quase nada. Não é triste isso, gente? Na cruz, Jesus nos redimiu da maldição do pecado. Nos redimiu de todo tipo de maldição. Mas antes da cruz, Ele nos redimiu da maldição das doenças. A maldição das enfermidades não foi um trabalho que aconteceu na cruz, mas antes, quando Jesus foi flagelado, porque pelas feridas de Jesus é que nós fomos sarados. Mas ainda antes, no jardim do Getsemane, quando você vê Jesus no jardim do Getsemane, a Bíblia diz que Jesus estava orando numa situação de um estresse gigantesco. E ele suou gotas de sangue. É a primeira vez, no jardim do Getsemane, é a primeira vez aonde se fala na Bíblia que o sangue de Jesus foi vertido. Até então, nunca se diz na Bíblia que Jesus tinha derramado uma gota de sangue, porque ele havia esbarrado em algum lugar, arranhou e abriu uma feridinha que sangrou. Ou que quando criança ele caiu, bateu com a testa, abriu uma ferida e ele sangrou. Mas agora pela primeira vez é citado que o sangue precioso, o sangue redentor, o sangue de Jesus, o sangue sem pecado, redentor, puro de Jesus, foi vertido pela primeira vez. Onde? Quando? No jardim do Getsemane, quando ele sua gotas de sangue. Gente, quando nós suamos, quando você está numa situação em que você começa a se estressar e vem suor, ou você vai fazer um esforço físico, um dos primeiros lugares aonde o nosso corpo transpira é na testa. E Jesus, transpirando gotas de sangue, Ele estava ali já nos redimindo da maldição, da ansiedade, dos pensamentos errados, da preocupação, pensamentos de inferioridade, pensamentos negativos, pensamentos de desesperança. A redenção da nossa mente começou no jardim do Getsemane. E mais tarde, depois de ser flagelado, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus, fazendo com que fluísse ainda mais sangue da sua testa, da sua cabeça. A cabeça, a testa na Bíblia tem um simbolismo relacionado com a nossa mente. E espinhos na Bíblia também tem um simbolismo. Espinhos na Bíblia, quando você vê, por exemplo, Jesus contando a parábola do semeador, diz que uma das sementes caiu num terreno que quando cresceu, ela estava encoberta de espinhos. E naquele terreno, onde havia muitos espinhos, aquela semente não prosperou. E o que Jesus diz que eram os espinhos? Ele diz que eram os cuidados desse mundo, as preocupações com as coisas da vida. A semente perfeita, a palavra. A terra, ok, boa o suficiente para a semente brotar, mas ela não conseguiu virar uma árvore frondosa para produzir a 30, a 60 e a 100 por 1, porque ela foi abafada por espinhos. E Jesus diz para nós que os espinhos são os cuidados do dia a dia, a ansiedade do dia a dia, a preocupação com as coisas normais do dia a dia, supermercado, roupa para as crianças, colégio, escola e etc., do dia a dia. E o que Jesus está ensinando para nós? Esses cuidados que vão gerando preocupação e ansiedade, eles abafam a palavra, abafam o seu crescimento espiritual
e você não consegue produzir a 30, 60 e a 100 por 1, e eu nem quero produzir nada a 30 por 1, eu não quero produzir nada a 60 por 1, eu quero produzir a 100 por 1. Então, para produzir a 100 por 1, eu preciso de estar livre das preocupações, da ansiedade e dos pensamentos que o inferno quer lançar na minha cabeça, de inferioridade, de negativismo. Eu preciso estar com uma mente livre. Para isso, no meu coração, eu tenho que desenvolver uma confiança inabalável, profunda, enraizada no mais fundo do meu ser, de que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso precisa estar enraizado de uma forma profunda.